TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos. Estamos em mais um programa de Janela do Céu da TV Menorá, para que todos nós venhamos ser edificados com a palavra do Senhor. Esses programas, todas essas atividades, essas mensagens que você assiste aqui, que ficam rodando 24 horas por dia, tudo isso é para que nós venhamos crescer espiritualmente, venhamos obter da parte do Senhor a vida, a paz, porque somente perto de Deus é que nós podemos nos sentir realmente como uma pessoa útil, ter o sentido da vida, né? Porque é o Senhor que nos dá esse sentido, é o Senhor que vem e preenche todas as nossas necessidades e vem e supre todas aquelas faltas que nós sentimos. Muitas vezes nós queremos nos suprir em várias coisas, nós buscamos e corremos, mas nós precisamos ver que somente no Senhor Jesus é que nós vamos ter o sentido da nossa vida quando nós fazemos parte, né, do seu plano, do seu propósito. E é por causa disso que nosso irmão está aqui, né? Nosso convidado, o presbítero de Sapucaia, o nosso irmão Alex Carlotto, que vai falar conosco, então, contar um pouco da sua história. Contar para nós como é que ele veio para a casa do Senhor, como ele começou, então, a receber essa palavra. Tudo bem, irmão? Tudo bem. Como foi, então, esse início, né, com Deus, toda essa proposta que chegou até ti? Como que ela chegou, essa proposta até ti? Amém. Então, primeiramente, boa noite a todos os irmãos que estão, né, os telespectadores que estão nessa noite nos ouvindo aí. Graça e paz do nosso Senhor Jesus, né, que possa estar nos confortando, nos edificando, nos ensinando, né, falando conosco. Mas hoje, pergunta da irmã, né, com relação à trajetória, a caminhada, né, e eu lembro quando a gente começa a olhar para trás, assim, a gente começa a ver como o Senhor é bom, né, em todas as coisas e como Deus é misericordioso verdadeiramente, né, de ver a palavra se cumprindo. Como a irmã trazia, né, que a gente muitas vezes se pega com tantos projetos, tantos desígnios do coração, né, com tantas coisas, caminhos, né, que a gente achavam que eram os propósitos da nossa vida, enfim. E eu me identifico muito com isso porque eu creio assim que eu já imaginei muitas coisas para minha vida, mas nunca em ser um membro do corpo de Cristo, né? Até porque eu creio que assim me identifico muito com Paulo, né? Sempre que começo a olhar para minha história de vida, assim, eu me lembro, né? Até quando não era Paulo ainda, né? Quando ainda Paulo perseguia a igreja, e eu me identifico muito assim porque eu creio que não numa perseguição natural, como ali na palavra relata, né? Mas muito uma questão assim mesmo racional, né? Da imagem que eu tinha da igreja, do que eu pensava com relação à igreja, né? Todos os enganos, os equívocos, as experiências que eu tive com a igreja, né? Porque eu lembro de algumas poucas experiências que eu tive assim antes de conhecer o Senhor, né? E eu lembro assim que eu vim de uma família, né, onde eu tive contato assim com Deus era através de uma religião, assim, né? Imaginava Deus algo muito distante, né, de nós, até chegar ao ponto de ser tão distante que acho que no mais profundo do meu engano eu achava que Deus não existia, né? E eu lembro assim que eu passei, né, naquela trajetória através de rituais, né, a gente imaginava que o contato com Deus era algo que a gente precisava seguir uma lógica, precisava seguir uma sequência, né, era uma evolução, mas nunca imaginando um relacionamento com Deus, né? Era algo muito, muito, muito diferente assim do que eu fui
entender, assim, depois de contatar o Senhor. E aí, em outras experiências, assim, que eu tive, porque aí dentro disso, isso foram experiências individuais minhas, né? Ali no período da minha adolescência, até chegar à fase adulta. E aí eu cheguei lá, como compartilhei, acho que o topo do meu engano, onde eu me disse ateu, né? Eu tive um tempo que eu cheguei a formalizar isso, né? E aí eu lembro que Deus enviou um vaso, assim, né? Minha esposa, aonde se começou alguma tentativa de um contato novamente com Deus, né? E eu lembro da experiência que eu tive, assim, porque nós tivemos um relacionamento, assim, meio estranho, assim, até na época do mundo mesmo, né? Olhando assim, porque na época eu queria um relacionamento sério e ela não quis, né? Eu lembro disso. E aí o Senhor criou uns arranjos, a gente ficou, creio, quase 2 anos sem nos vermos. E aí depois desses 2 anos, quando nós voltamos a nos falar, a Milene estava convertida, né? E aí eu vi que era outra pessoa, porque ali ela já queria um relacionamento sério, só que aí, irmãos, aí quem não queria era eu. E aí ela padeceu na minha mão, né? Digamos assim, porque eu estava muito endurecido. Nossa, eu lembro assim que eu estava muito fechado, assim. E houve várias tentativas que ela quis falar de Deus para mim. Inclusive, quando nós voltamos a nos falar, ela compartilhou que a única forma de nós, né, termos algum relacionamento era se eu fosse para a igreja. Naquele primeiro momento ela impôs isso, né? E eu fiz uma tentativa, confesso assim para os irmãos, fui uma vez em um culto, né, na igreja qual ela, na denominação que ela, na época ela congregava. Mas, irmãos, eu acho que como eu ainda tinha aquilo muito forte, né, da questão da inexistência de Deus, né, de Deus não existir, enfim, e quando eu cheguei lá, aquilo, nossa, me reforçou muito, porque a gente, né, eu vejo aquela palavra que diz que Deus diz assim, né, que o meu nome é blasfemado entre os gentios por vossa causa, né? E aquilo, sem conhecer ainda aquilo ali, eu dizia assim, eu via aquele testemunho e eu via, né, para mim, quando eu cheguei lá, para mim aquilo parecia uma organização, né? Não parecia um lugar onde eu ia buscar uma aproximação de Deus, um relacionamento com Deus, porque para mim foi muito chocante. Eu creio que ali me espantou mais ainda, né? A questão daquilo que eu já tinha. E eu sei que nós iniciamos um relacionamento e eu ainda ficava forçando aquela questão de, né, de vez em quando eu ia, daí eu dizia que amém, vamos, mas aquilo ali é aquele período que a gente está num relacionamento que a gente quer agradar a outra pessoa, né? A gente sabe que, infelizmente, hoje, nos relacionamentos, assim, fora da direção de Deus, né, do padrão divino, assim, do Senhor, a gente vê que ainda existe muita falsidade. Eu me lembro assim que existia muito aquela troca por interesses, né? Eu lembro que até ali eu ia levando, que sim, confesso para os irmãos, né? Foram 9 meses que eu fiquei num relacionamento com a Milene. Eu ainda estava no mundo, literalmente, né? E a Milene tentando me levar para a igreja, e chegou um ponto que eu disse assim, ok, então tá, se tu quer um relacionamento certo, então vai ser o seguinte, então tu vai sair da igreja. E aí a gente arca com um relacionamento sério. E aí, naquela época ela, né, topou, mas depois fiquei sabendo que ela ia à igreja escondida de mim, né? Foi uma coisa assim, né? Então vejo os caminhos do Senhor como são perfeitos. E aí nós começamos um relacionamento e foram 7 anos de um relacionamento totalmente distantes de Deus, né? E eu lembro muito bem do que foi o meu casamento antes do Senhor. Era algo assim que eu digo que só pela misericórdia de Deus, assim, nós estarmos juntos, né? O Senhor ter guardado, havia realmente um projeto. Porque quando a gente está no mundo, a gente acha que é comum,
né, as desavenças, as adversidades no casamento, as brigas constantes, né? A gente acha que... Porque a gente vê o padrão do que tem no mundo hoje, é tão comum, né? A gente vê a separação, né? A gente vê, né, totalmente uma ausência de zelo, né? A gente vê, deixa a vida levar, né? A gente vê aquela questão. E eu vi assim, e ainda e visualizava aquilo como algo comum, como algo normal, né? E aí eu lembro que Deus fez muitos arranjos, assim, né, até nós chegarmos na vida da igreja. Nós, naquela época, morávamos em Sapucaia, né, quando casamos. Aí nós moramos por 4 anos e alguma coisa, quase 5 anos na cidade de Sapucaia. O Senhor moveu um arranjo, assim, que eu vejo que foi de Deus mesmo, hoje olhando para trás, porque não havia nenhuma alternativa para a gente sair de Sapucaia. Havia um interesse, mas não havia... né, recurso financeiro, não havia possibilidades, mas havia um interesse. Eu lembro que naquela época aquele interesse que nos despertou, a gente foi fazer uma busca assim, né, de imóveis para sair da cidade, mas por uma questão natural mesmo, porque a gente, né, tinha uma visão de que para ser bem sucedido na vida a gente precisava ir para uma cidade que tivesse um padrão aquisitivo melhor, enfim, toda aquela questão que a gente olha naturalmente, né. E aí o Senhor colocou no nosso coração que a gente queria ir para São Leopoldo. O Senhor moveu um arranjo que a gente foi para ver um imóvel em São Leopoldo, mas acabou vendo um imóvel em Novo Hamburgo. E aí nesse arranjo, assim, o Senhor proveu tudo. Até aquilo que era impossível, os recursos financeiros para comprar aquele imóvel, o Senhor moveu, né? E aí naquela época nós viemos morar em Novo Hamburgo. Eu lembro que através da minha esposa, a Milene, Deus, através do trabalho dela, ela teve o primeiro contato com a igreja, assim, né, através da terapia. Na verdade, ela ficou 1 ano sendo evangelizada por uma irmã, né? E eu lembro que naquele 1 ano a gente recebia muito material, muito material. E irmãos, assim, no mundo a gente a gente desconfia de tudo, né? Então, e o testemunho que eu tinha, assim, das igrejas, eu achava que aquilo era uma lavagem de dinheiro, né? Porque as experiências que eu tinha tido, assim, com igreja era um bingo. Era isso que eu costumava falar, né? Porque era lances de valores para comprar coisas, para trocar por coisas, né? Para trocar por moradia no céu, enfim, eu via coisas assim que aquilo era um escândalo para mim, né? E aquilo ali... E aí, quando... eu comecei a ver que a Milene recebia muita coisa, aquilo, né, eu já estranhava, mas ela está recebendo tanto material, de onde que vem isso, né? Vocês acessavam, liam material, o que vocês achavam nesse primeiro contato? A Milene lia bastante, mas eu era muito dura, irmã, né? Nossa, assim, eu era totalmente resistente, assim, eu tinha uma aversão que só Deus, assim, ó, não tinha, né? Eu acho que a Milene, quando olhava para mim, assim, porque eu não tinha nenhuma vergonha de esconder, assim, que eu dizia, eu jamais vou entrar dentro de uma igreja, de novo, né? Porque as experiências que eu já tinha. E eu lembro, assim, que a Milene tinha esse desejo no coração, né? Mas por uma certa forma, assim, eu acho que ela respeitava, até porque a gente já brigava naturalmente. Quando entrava nesses assuntos da igreja, as brigas eram muito grandes, né? E aí eu lembro que nós recebíamos, ela levava os materiais e queria que eu assistisse, mas eu sempre dormia, né? A gente assistia muito de noite, assim, e eu tinha muito costume de iniciar a assistir, ela seguia assistindo e eu dormia, né? E ela ficava louca porque ela queria colocar aquela ministração de novo só para eu assistir. E por várias vezes, assim, muitas vezes eu não assistia os materiais, né? E aí eu lembro que Deus... E isso ficou assim o decorrer de 1 ano. E eu achava tão estranho aquilo, porque a Milene recebia muitas mensagens da pessoa que estava evangelizando ela. Naquela época, a desconfiança, né? Porque no mundo, assim, a gente tem aquela questão de olhar o celular do cônjuge para saber o que está acontecendo, né? Uma vigilância, um controle, né? Coisa... loucura, assim, né? Eu lembro, assim, do fanatismo e da loucura que tinha, assim, né? E aí eu lembro... que eu via aquilo e aquilo também me inquietava, né? Eu via mensagens, eu via material e, enfim, aí aquilo foi. Aí eu sei que dentro de 1 ano que aquilo foi acontecendo, né? E aí depois, ao final desse 1 ano, a Milene iniciou a terapia, né? Aí ali eu acho que eu fiquei mais louco ainda, né?
porque ela chegava para mim e queria compartilhar, porque eu acho que começou a intensificar a tentativa da busca, né? E aí a minha resistência ainda estava se tornando muito grande, e ela trazia aqueles materiais e muitas noites, assim, eu lembro que a Milene ia dormir chorando, porque eu escandalizava ela, né, fazia coisas terríveis, assim. E aí eu lembro que ela trazia os materiais da mesma forma, ela trazia orações, aí ela perguntava se podia orar por mim, eu liberava, eu achava aquilo muito engraçado, né? O pouco que eu olhava das ministrações, que eu lembro assim que eu via o irmão Sérgio, e era um pouco diferente de tudo que eu tinha das experiências que eu tinha tido, porque eu estava acostumado, a igreja evangélica para mim era muito mais falar das trevas do que da luz, né? Essa era a experiência que eu tinha. Eu via muito aquela questão né, se exaltava muito as trevas nas experiências que eu tinha tido. Meio como uma forma de intimidar, né, de a gente poder criar um vínculo, porque a gente tinha que temer as trevas. Era essa a experiência que eu tinha. E aí eu lembro que eu comecei a ver aquilo me chamava a atenção, mas eu achava engraçado, porque eu via uma paz, eu via uma calma, né, no irmão, assim, e não era aquilo que eu estava acostumado a ver no mundo, né? Até porque eu compartilho assim para os irmãos que antes eu já vi o Senhor operando algumas mudanças, assim, até mesmo no meu temperamento, porque antes de eu entrar na igreja, assim, eu era colérico ao extremo, assim. Extremo, né? Eu acho que, não sei, se desse para botar numa escala, eu acho que era 90 e alguma coisa. E hoje eu já vejo assim que o Senhor já botou um pouco da calma, da paciência em mim, né? Alguma coisa já teve um trabalhar ali, né? Hoje eu olho para mim, assim, no passado, não consigo mais me identificar. E aí quando eu olhava aquela calma do irmão, assim, eu via assim, não, isso não existe, né? Isso aí é... E eu achava muito engraçado. Mas amém. E aí, da mesma forma, a irmã trazia os materiais, eu assistia e, né? Acho que com certeza um pouco a palavra estava sendo semeada e estava rompendo coisas, mas visualmente a esposa, que era quem estava sendo o vaso usado pelo Senhor ali, não conseguia ver isso, né? Porque a dureza era muito grande, a resistência era muito grande. E aí eu lembro, assim, irmãos, que foi aonde o Senhor me ganhou, foi através de um série Águia, né? Foi através de um material que era um pouco diferente de tudo que eu já tinha, que a Milene já tinha trazido, porque ela meio que estava tentando direcionar conteúdos. Eu lembro assim que ela trazia muito sobre batismo, né? Ela queria que eu olhasse muito batismo, que eu acho que ela entendia que o início se dava ali, né? Então queria que eu ouvisse ministrações que falavam do batismo. Daí ela queria trazer filmes, né, ali que falava do evangelho. Daí ela queria que eu assistisse a parte onde dava o batismo, né? Daí eu via que ela estava direcionando aquilo lá e eu me endurecendo, né? Não ia, né? E aí eu lembro que um dia esse série Águia, ele trouxe um conteúdo totalmente diferente. Porque foi um série Águia, assim, que a palavra do reino foi intensa ali, né? Falava muito sobre a vinda de Jesus, falava, né, do como que aconteceria, o que aconteceria, né? Qual seria a nossa destinação, né? Qual era a nossa condição para que, né, para cada destinamento do julgamento. E aquilo me chamou muito a atenção, porque eu falei, depois quando terminou aquela ministração, eu disse assim, nossa, se o que ele está falando é verdade, eu estou muito desinformado, né? Eu preciso me informar disso que está sendo falado aí. Aquilo me despertou interesse, porque eu era e sou, né, irmãos, porque a gente sabe que o Senhor está trabalhando a gente até ao retorno, né? Muito racional. Então, eu lembro assim que eu buscava, né, explicação para todas as coisas, tudo tinha que... E ali eu não tinha uma explicação, né? Eu senti que algo saiu do meu domínio e que se aquilo fosse verdadeiramente, né, fosse uma verdade, eu precisava estar informado daquilo. E ali o Senhor despertou a minha curiosidade, né? Ali eu creio que foi aonde o Senhor me captou, né, na curiosidade. E eu vi assim, irmãos, né, testemunho que a minha esposa, por muito tempo, ela insistiu muito, e aquilo me cansava, né? A gente sabe que o sanguíneo é uma bênção, né? Hoje eu vejo assim, que bênção que é ser casado com um sanguíneo, porque eu creio que o Senhor acelera um pouco aqui o processo de libertação, né? Mas na época eu não consegui olhar dessa forma,
E eu vi aquilo como algo cansativo, né? E eu vejo que e aquilo o Senhor estava trabalhando ela também, né? Porque a gente sabe que tudo no Senhor tem que ter o equilíbrio, né? E eu vejo assim que era o desequilíbrio do meu lado e era o desequilíbrio do lado dela. Então o Senhor estava usando, o Senhor não podia romper, dar aquela libertação, dar aquela vitória, né, pela força do braço. Tinha que ser da forma como Ele queria. Então eu vejo assim, esse testemunho eu compartilho, porque em várias experiências eu já vi o Senhor trabalhando comigo, como trouxe nessa experiência de vida da gente, né? Que às vezes o Senhor não pode dar uma vitória ali numa circunstância, porque a gente está com a força do braço. Quem está fazendo aquilo somos nós, né? E ali o Senhor estava mostrando que havia sim um interesse muito grande pela minha salvação, pelo ajustamento da família, mas o Senhor ainda não podia dar vitória, porque ali naquele momento estava sendo, né, direcionado, né, ela trazia aquele conteúdo e tal. Aí quando ela entregou para o Senhor, que aí entrou, né, tenho visto que o Senhor tem falado muito da fé, e até um irmão estava compartilhando que tem uma linguagem da palavra que tem substituído a palavra fé por confiança, né, e ali eu vejo, né, que quando ela confiou verdadeiramente no Senhor, que a confiança se dá através da entrega, aí o Senhor operou, né? E foi através de um DVD, irmãos. Por isso que hoje eu tenho assim um apreço muito grande pelo material da Vento Sul, porque eu sou um testemunho, assim, irmãos, eu posso dizer assim, da minha dureza, da minha dificuldade, e eu vi assim que foi o material que rompeu. Né? Foi através daquela ministração ali, porque o Senhor sabe exatamente a hora certa, a forma certa, o conteúdo certo. Porque enquanto a gente estava tentando, eu vi assim ela tentando administrar aquele conteúdo, né? O Senhor não tinha rompido, mas na hora que entregou para o Senhor fez. E através daquele série Águia, assim, né? Eu vi que o Senhor despertou interesse. E por mais que a Milene já tivesse sido 1 ano evangelizada, ela já tivesse 6 meses fazendo a terapia, ela ainda não tinha ido na igreja. Ela não conhecia ainda o culto, nós não tínhamos ido no templo, nós nunca tínhamos ido num grupo familiar. Eu digo muito mais ela, porque era ela que estava buscando, até ali eu ainda estava naquela dureza total. Mas ali o Senhor me despertou e me deu assim aquela curiosidade, e eu disse para mim, Milene, eu quero conhecer essa igreja. Eu quero ir lá nesse lugar, eu quero ouvir isso aqui, eu quero ver o que tem lá. E aí, isso creio que foi um final de semana, e aí nós fomos num culto de quarta-feira, na igreja. Ela tinha terapia, ela se informou como é que funcionava, quais eram os encontros e tal. Daí nós fomos num culto de quarta-feira, e irmãos, foi muito tremendo assim, porque eu vejo que é do Espírito, né? Tem aquela palavra que diz que não desperteis até enquanto Ele o queira, né? E aí eu lembro que foi quando, no primeiro louvor, assim, algo dentro de mim rompeu, né? Eu senti assim, né? Como diz assim, no mundo a gente dizia muito que a gente chegava a arrepiar, né? E foi aquela sensação que eu tive, né? Eu senti o Senhor tocando em mim, o Senhor rompendo com aquilo que até então estava totalmente endurecido, né? E aí, irmãos, eu lembro que isso foi no mês de outubro, término assim do mês de outubro, né? E nós, logo em seguida foi anunciado um encontro na cidade de Novo Hamburgo, no mês de novembro. Mas sabe, né, irmãos, quando a gente começa na igreja, a gente tem uma fase que a gente passeia na igreja, né? E eu lembro dessa minha fase que eu ia para a igreja dar uma passeada, né? Eu achava bonito, eu achava legal, eu achava verdadeiro, né? Mas eu não queria ainda pegar a minha cruz e seguir o Senhor, né? Assumir o Senhor. Então eu dizia assim, ok, vai ser no meu tempo, né? Eu lembro assim que começou a questão do batismo e eu dizia, não, é no meu tempo. O Senhor vai falar comigo, né? Vai ser da forma como eu acho que tem que acontecer. E aí eu fiquei ali, né, irmãos, passeando, porque eu não queria ir sempre toda semana no culto, né? Afinal eu tinha meus compromissos, né? Eu tinha meus desfrutes. Então eu ainda não tinha aquela realidade, e eu ainda nem era, né? Porque eu ainda não era templo do Senhor, né? Então sabia que tinha um romper ali. Então eu vi que Deus foi movendo ali com a calma, e aí tinha aquele convite, a Milene ficou ali aquele 1 mês dizendo, vamos no encontro, vamos no encontro, vamos no encontro, vamos no encontro. E eu dizia, não, ainda não, vamos com calma. Calma aí, demorou tanto tempo para me chegar aqui, agora vamos com calma. Daí ela trabalhava, esse encontro era num sábado, e ela trabalhava, a atividade dela, sábado era o dia que ela mais tinha atividade. E é muita demanda de trabalho, né? Era um dia assim meio que impossível para ela conseguir uma folga. E eu lembro assim que
logo que a gente conheceu o Senhor, que a gente foi para casa do Senhor, e dentro do trabalho dela as trevas começaram a se levantar. Foi assim, foi instantâneo, né? Logo que a gente realmente começou a ir para a casa do Senhor, a gente viu que a resistência lá dentro começou a ser muito grande, né? A gente sabe que é espiritual, né, irmãos? A gente sabe que não eram as pessoas que estavam lá, porque as pessoas são uma bênção. Inclusive, hoje tem grupo familiar lá, né? Que eu creio que é um outro testemunho para dar uma outra hora. Mas a gente via que foi um arranjo do Senhor. E eu lembro naquela semana que foi assim, ó. A Milene estava naquela expectativa de ir no encontro, mas aquela perseguição só estava intensificando. Então, a oportunidade de ela conseguir uma folga era muito menor, né? E aí eu vi que assim o Senhor moveu todo um arranjo naquela semana, e naquela semana ela teve que sair do emprego dela. Porque o Senhor realmente montou algo assim para ela sair do emprego. E algumas vezes assim, naturalmente, eu já tinha dito para ela, porque eu ainda não estava, né, na entrega do Senhor, mas já estava na casa do Senhor, mas eu dizia para ela assim que eu sentia que ela não tinha mais que ficar lá, né? Naturalmente, eu achava que já tinha acabado o período por ela estar lá. Mas ela insistia, ela queria, né? Mas aí teve um arranjo, o Senhor criou um arranjo muito forte mesmo na época, que realmente ela teve que sair. E aí foi a oportunidade que ela teve de ir no encontro, porque ela já estava clamando há tanto tempo, né, dizendo eu queria ir no encontro, só que não era da forma como ela tinha imaginado, que ela ia acabar saindo do emprego, né. E aí ela foi no encontro, eu não fui, na época eu disse que eu não iria, e ela foi na parte da manhã e na parte da tarde, né, como todo bom evangelista, ela foi para casa mas insistiu e conseguiu me convencer. Daí eu fui na parte da tarde no encontro, eu me lembro, né? Meio que forçado, meio emburrado, mas lá dentro o Senhor rompeu, né? Amém. Eu acho que o encontro na época tinha sido no mês de novembro ou no mês de dezembro, não me lembro exato. Mas foi assim, um mês e meio depois que nós tínhamos entrado na igreja. E aí, irmãos, eu creio que no mês de dezembro, que foi o mês que o Senhor montou um arranjo para vir ungir a nossa casa, né? Um irmão tinha oferecido de vir ungir a casa e tal. E naquela oportunidade de ungir a casa foi quando realmente eu vi que o Senhor rompeu, né? Mais uma etapa, porque a gente sabe que o Senhor diz que é de glória em glória, né? Então ele estava fazendo esse processo, né? Do rompimento. E ali eu ainda tinha uma resistência muito grande pelo batismo, né? Eu entendia que eu tinha que estar preparado, por mais que eu sei que a igreja, né, sempre me foi pregado na casa do Senhor algo diferente, né, mas por um mito do que a gente ouve aí do mundo e da forma como é conduzida isso nas denominações, eu realmente eu achava que eu tinha que estar preparado, né, eu tinha que realmente, de fato, assim, ter no meu coração um conhecimento, né, uma doutrina, um entendimento, né, e um relacionamento mais intenso para mim poder me entregar para o Senhor. E aí eu lembro que eu já tinha sido oferecido algumas vezes o batismo e eu dizia que ainda não estava pronto, né? Essa era a palavra que eu dizia, né? E aí numa oportunidade, nesse dia que o irmão veio ungir a casa, que compartilho com os irmãos, foi uma guerra, e ali eu, né, pude ver assim a batalha espiritual verdadeiramente, de quando algo muito intenso no mundo espiritual vai ocorrer, né? A gente vê que as trevas se levantam, porque foi um dia assim que Novo Hamburgo teve um temporal muito forte. Eu lembro que inclusive tem ali próximo à BR, tem umas árvores, né, numa região ali que são umas árvores, acho que centenárias, assim, árvores gigantescas, que uma delas, inclusive, durante um temporal caiu sobre um caminhão e uma pessoa tinha morrido. Então eu lembro assim que foi um desastre mesmo, assim, na época, né? E naquela época toda a cidade meio que ficou sem luz e nós ficamos sem luz. Nós estávamos com a fechadura da porta estragada, não tinha como entrar pela porta, só tinha como entrar pelo portão eletrônico e não tinha luz para abrir o portão eletrônico, né? E eu nunca tinha mexido no portão eletrônico, abrir manual e tal, e naquela noite tive que aprender, né? Porque os irmãos não tinham nem como entrar em casa. E aí foi uma guerra, assim, eu lembro que estava uma tempestade, né? Aquela função de abrir a casa e tal. Aí os irmãos conseguiram. Quando a gente conseguiu fazer com que os irmãos entrassem, não tinha mais nem luz para ler a palavra, né? Já estava à noite, assim. Aí eu lembro que a gente usou os celulares para poder conseguir ler, né? Orar, ler a palavra para fazer. Só que eu lembro que logo no início, assim, que o irmão veio compartilhar, ele perguntou, né, para mim se eu era batizado. E, né, eu já disse que não, e que não tinha interesse, que eu não estava pronto, né? Eu não tinha menor
cuidado, assim, de passar o que eu pensava. Naquela época eu era bem, não sou, não quero e não tá na hora, né? Era bem... E aí o irmão, amém. Então tá, então vamos ungir a casa. Daí eu lembro que nós fomos, né, em todas as peças, né, consagramos ao Senhor. O irmão ministrou o que isso simbolizava. E aí no término, irmão, assim, ele me fez a mesma pergunta. Ele disse assim: irmão, o Senhor insiste que eu te faça a pergunta. O irmão tem certeza que não quer ser batizado? E aí, irmãos, eu não sei o que mudou, né? Naquela época eu não sabia o que tinha mudado, mas eu sei que a minha resposta mudou, porque eu disse, eu quero, né? E ali eu vi que o Senhor fez uma limpeza, né? Tanto no ambiente espiritual todo que ali acontecia, e rompeu algo dentro de mim, aquela resistência, né? E aí ocorreu o batismo naquele dia, né? E eu lembro que no mesmo dia o irmão ofereceu o grupo familiar para nós, que foi uma bênção, assim, nós nunca nem tínhamos tido contato, não sabíamos o que era o grupo familiar, né? Nunca tinha sido ministrado, nunca tínhamos, nas experiências de igreja que nós tínhamos ali, nunca tinha sido assim falado. Se era falado, a gente não entendia mesmo, né? Então não sabia o que era. Mas naquele dia o irmão falou, não, a gente vai vir na casa dos irmãos, compartilhar da palavra, isso vai dar um crescimento espiritual, enfim, né? Resumidamente falou o que simbolizava e nós aceitamos. E eu digo para os irmãos assim que foi a melhor coisa que nós podíamos ter feito, né? Porque eu digo assim, irmãos, eu creio que se nós tivéssemos estado somente naquele contato, né, do templo, da congregação, jamais o Senhor poderia ter avançado, né, no crescimento na nossa vida da forma como aconteceu assim no grupo familiar. Porque eu lembro assim que como é importante esse contato da experiência da troca de irmãos maduros, porque no começo assim a gente precisa disso, né? E no grupo familiar é onde a gente consegue fazer isso, porque no templo, principalmente assim quando a gente está no início, que a gente não tem muita afinidade, muito, né? A gente chega na igreja, vai para a igreja embora e não tem muito esse contato, né? É aquele negócio, entra e vai. E no grupo familiar é diferente, né? Eu vi ali que o Senhor tem todo um cuidado, por isso que não é à toa que o Senhor trouxe essa orientação, né? De como acontece o processo de apacentamento, né? Em grupos, né? Lá na palavra fala em grupos de até 50 pessoas, porque, irmãos, isso é perfeito, não haveria uma outra forma, né? De trazer esse crescimento, né? Acelerar esse processo, porque hoje a gente sabe que o tempo ele está encurtando, né, irmãos? Então hoje eu vejo que muito mais se torna necessário isso, né? A gente precisa realmente se pegar com afinco, com muitos, né? Muito zelo, e o grupo familiar ele proporciona isso, né? Proporciona um crescimento rápido, né? E proporciona o crescimento correto, né? Que é a forma como o Senhor direcionou. Amém, com certeza, né? Deus coloca as pessoas certas, né, na nossa vida, e assim como Deus precisava quebrar, né, essa resistência, colocou então a irmã Milene junto, né, que insistiu, e como nós precisamos fazer isso também, né, insistir com as pessoas, naquela primeira negativa não desanimar, né, mas ficar ali insistindo, que se não fosse alguém assim, né, irmão, talvez hoje, se logo desistisse, não estaria aqui, mas Deus sabe, né? Deus tem os seus desígnios. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos com mais experiências aí que tem para nos contar da palavra, de experienciar o Senhor. Fique conosco. Janela do Céu.